Chodesh Tov, um bom mês para todos. Estamos, na verdade, agora num momento especial. A gente não só começou já o mês de Adar, agora a gente está para começar o mês de Adar de acordo com todas as ideias. Já vai ser dia 1 de Adar. Então, entramos de verdade no mês da alegria. E quando a gente fala do mês da alegria, logo vem a grande pergunta: o que a alegria faz conosco? Qual é a diferença se eu estou alegre ou se eu estou com cara assim de tristonho? Não só cara, se eu estou literalmente triste da vida. Para a gente entender tudo isso melhor, vamos trazer um exemplo clássico. O exemplo é de uma pessoa, que essa pessoa, ele foi até o supermercado, e quando ele foi no supermercado, ele esqueceu de botar a zona azul e levou uma multa. Vamos dizer que a multa era R$500. O cara volta triste da vida, e o cara já fica aquela história famosa, que eu imagino que muitos já conhecem. Qual é a pergunta clássica que o cara faz? Será que não tem mais nada para o governo resolver, né, nessa cidade do que multa agora? É isso que eles precisam? O cara estacionou num lugar, não é nenhum lugar fim do mundo, é porque esqueceu de botar a zona azul, agora tem que mostrar que aqui tem regras. No Brasil não tem regra nem para isso, nem para aquilo, de repente isso, aqui tem que ser perfeito. É isso que o governo tem, o cara fica louco da vida. Ele chega em casa, e o que acontece quando você chega em casa? Normalmente, você vai ver que a janta não está pronta. A janta não está pronta, o cara fica, poxa meu, podia pelo menos, depois de ficar nervoso na rua, você já fui lá comprar no supermercado, agora, cara, já fica louco da vida. Aí você vê o que as crianças aprontaram, não é que a janta não está pronta, a casa está de ponta cabeça, o cara fica louco da vida. Imagina se tivesse uma situação anterior. Qual é a situação anterior? O cara chegou no supermercado, foi fazer as compras do mês. E quando ele chegou para fazer as compras no mês, ele chega lá para botar as coisas do carrinho, avisaram para ele que ele é o cliente 1000, sei lá de quando, de hoje, que tem uma promoção, carrinho dele de graça. Ele vê, ele passa tudo ali, todo o carrinho cheio de compras. O cara passa cheio de compras, o cara de repente ele passa tudo ali. E ele começa a perceber que o carrinho dele vale mais de R$5.000 e ainda bem, está de graça. Quando ele sai, ele vai ver as mesmas situações, ele não vai reagir da forma que ele reagia. Ele vai ver que o guarda deu uma multa, vai falar, poxa meu, hoje lucrei 5.000, deixa o guarda ficar feliz também, o que o governo ganha, está todo mundo ganhando aqui, eu ganhei 5.000, os caras ganharam 500, chega em casa, a casa está uma bagunça, olha só que alegria, casa viva, crianças, felicidade, porque ele acabou de ganhar um carrinho cheio de compras, não precisou gastar. O que acontece? Quando a gente foca nas coisas positivas, a gente fica feliz. Se a gente foca ao contrário, a gente fica triste. Então, quando a gente fala no mês de Adar, é um mês da gente focar nas coisas boas. Hoje, Baruch Hashem, eu estava numa seudá, numa refeição ali no Quinos. Sentou do lado de mim uma pessoa que ele falou que 2 vezes ele teve parada cardíaca na época do Covid. Os médicos tinham desistido dele. Ele falou depois de 1 mês de ficar de coma, ele acordou sem enxergar, sem conseguir se movimentar, porque ele estava preso na cama, não sabia como ele ia acordar. Ele falou não tinha forças no corpo inteiro. 7 meses durou para ele conseguir começar a trabalhar 3 horas por dia. Ele falou, as brachot de manhã, hoje em dia, quando eu falo Matira Surim, Zokev Kefufim, quando a gente agradece a Hashem de poder sair de uma cama, de poder se levantar, de poder tomar um banho sozinho, de poder ir no banheiro sozinho. Ele falou, você não sabe que alegria é isso. A alegria de alguém que entendeu o que ele passou na vida é uma alegria totalmente diferente.
É isso que nossos sábios ensinam sobre a machloket, famosa discussão, entre Bet Shammai e Bet Hillel. Bet Shammai fala que a gente louva a Kalá, que é Moshei, a noiva de acordo com que ela é. Todo mundo deve falar e incentivar e botar o noivo para cima. Olha, tua noiva é maravilhosa. Mas, se a noiva, infelizmente, tem problemas sérios, sei lá, Deus nos livre, ela não enxerga, ou Deus nos livre, alguma coisa assim, você não vai ficar louvando tudo isso, porque você não vai contar mentira. Então, Bet Hillel fala, não, Kalá, Nava, Hassudá, você deve falar que a Kalá, que a noiva é maravilhosa. Por quê? Porque se o cara resolveu casar, para ele é maravilhosa. O que Hillel está falando? Hillel, Deus nos livre, está falando para a gente mentir? Não está falando para a gente mentir. Ele só está falando, ajuda ele a se posicionar. Por algum motivo ele resolveu casar com ela. Porque ele soube enxergar dentro dela as coisas positivas. Ele soube enxergar os pontos positivos. Todos nós sabemos enxergar as coisas negativas. Todo mundo sabe ser crítico. Mas a gente também tem que saber enxergar as coisas positivas. E quando a gente enxerga as coisas positivas, as coisas vão diferentes. Um dos exemplos clássicos que contam é de um rei. Um rei, daqueles reis bem severos. E era um rei que ele era caolho, ele só enxergava com o olho. O outro olho dele era sempre fechado. Era um rei corcunda. E era um rei manco, e dava para ver que a perna dele era diferente uma da outra. Então o rei pediu para virem fazerem os melhores pintores desenharem o rei. Então o primeiro pintor fez o rei saudável. Pegou a imagem do rei e consertou a perna, consertou a corcunda, consertou o olho, deixou ele perfeito. O rei viu isso e ele falou, o que? Você não está feliz com o rei que você tem? É isso que você tem que fazer? Mandou enforcar o cara. Agora o próximo pintor falou, cara, o que vai ser de mim? Então ele falou, vou ser sincero. Então ele desenhou o rei do jeito que é. Corcunda, caolho, ali banco. Desenhou desse jeito. O rei falou, é assim que você desenha teu rei? Com todos esses defeitos? Mandou enforcar o cara também. Chegou o terceiro. Agora chegou a vez dele. O que ele vai fazer? Como ele vai reagir a uma situação como essa? Então, foi lá esse pintor e desenhou o rei fazendo uma caça. Fazendo caça. Então ele foi caçar. Então ele desenhou ele em cima de um cavalo, com arco e flecha, caçando. Então o que acontece? O rei tem uma perna que é diferente da outra. A perna que é diferente está atrás do cavalo, não dá para ver a perna. Então tem uma perna perfeita, ótimo. O rei era corcunda, ele está na posição de atirar a flecha. O rei está com um olho fechado, lógico, se fecha um olho para tirar a flecha. Então ele desenhou o rei com todos os problemas, mas de uma forma que os problemas não eram aquilo que ficavam ao olho nu de cada um. Quer dizer, ninguém enxergava isso negativo, o contrário, enxergaram, olha o nosso rei fazendo uma caça, olha o nosso rei como... Então isso é saber enxergar o mês de Adar. O mês de Adar, a gente sempre tem que servir a Hashem com alegria, mas Mishenichnaz Adar Marbim Simcha, a gente acrescenta a alegria. Como acrescenta a alegria se cada um de nós tem a corcunda dele, tem o caolho, cada um tem seus problemas. Como a gente consegue enxergar que isso não deve atrapalhar? Que nós temos muita coisa boa para a gente focar. E a gente tem que saber enxergar como isso não vai atrapalhar. Quer dizer, como dá para a gente conviver com as dificuldades, com os problemas, mas de uma forma que isso não vai atrapalhar a beleza divina. E é isso que Hashem pede para a gente. Na parashá da semana, façam para mim uma morada, eu vou habitar dentro de vocês. Enxerguem o lado positivo, enxerguem as coisas positivas, construam, sejam proativos. E dessa forma, realmente, a gente vai fazer esse mundo melhor. Como a gente sabe que esse ano, Rosh Tevot, a gente já mencionou, é Simcha Poretzet Geder, a alegria rompe barreiras. E a gente sabe que Mashiach é chamado de Allah Poretz Lifneem, ele é chamado quem rompe as barreiras.
Então que Mashiach vai vir, vai romper todas as barreiras do galut, do exílio, e daí Azimales Chokpino, daí a gente vai poder ter aquele sorriso de orelha a orelha, que seja em breve, Bezat Hashem. O Yom Yom de hoje à noite, de 1 de Adar, aqui ele traz 1 de Adar, tem 1 de Adar 1 e 1 de Adar 2, então temos 2 Yom Yoms, então tem bastante coisa aqui. Primeiro ele fala que o Toraor, ele, no Dibura Matchil, quer dizer, numa marca que começa com as palavras Lot Yem Shakelah, no Seiv, na partezinha aqui, começa com Veinei Achar, está escrito Bemesirat Nefesh Bifnei Atzmo, e ele explica que Perush, Arashetevó do Primiut Atzmuto, quer dizer, eu falei Bifnei Atzmo, que seria Beit Pei Ain, aqui o correto é Biprimiut Atzmuto, quer dizer, esse é o conceito desse Arashetevó, Beis Pei Ain. Depois ele traz aqui, o versículo fala, o homem sai para o seu trabalho e para a sua avodá até o anoitecer, avodá é o serviço dele até o anoitecer. Cada alma, quando desce esse mundo material, tem tarefas gerais e tarefas específicas a cumprir. Assim sendo, o significado do versículo é o seguinte, o homem sai para o seu trabalho, a alma sai de sua posição nos celestiais, nas alturas sublimes, aonde repousam as almas, e desce gradativamente até se investir no corpo e na alma natural chamada de Nefesh HaBeamit, a alma animal, desculpa, antes ele falou Nefesh HaTivit, ou a alma animal, Nefesh HaBeamit. O objetivo dessa descida é que o homem deve sair para o seu trabalho. O que quer dizer isso? Sua tarefa geral é fazer a forma predominar sobre a matéria. O espírito deve predominar sobre o material. Iluminar o mundo com a luz da Torá e com a luz das mitzvot. E para a sua avodá, sua tarefa e a missão particular, pois toda alma tem sua avodá específica em seu intelecto e em suas emoções de acordo com a natureza do caráter. E isso vai até quando? Até o anoitecer. Ou seja, enquanto há tempo para realizar o serviço, como está escrito, hoje é o momento para realizar as mitzvot. A explicação deste passuk, em um nível mais profundo, refere-se também à elevação da alma, que consegue atingir depois de voltar e elevá-la graças a uma descida anterior a este mundo material. E daí ele fala, o homem sai, quando a alma sai e se eleva, após ter ficado envolvida dentro do corpo neste mundo material. Então, ela vai para o seu trabalho. A ocupação da alma no mundo vindouro é compatível com a ocupação do mundo material. Se ela fixa horários de estudo da Torá, lá também ela será introduzida, quer dizer, no mundo vindouro, nas tendas da Torá. E para avodá, para o serviço, se ela se empenha na avodá, no serviço de Hashem de uma forma apropriada, então ela segue se elevando até o Erev, até o anoitecer. Ou seja, ela vai subindo cada vez mais alto até alcançar o deleite, que é a linguagem Areivut, parece da linguagem de noite, aqui Areivut é doçura. Então chega no sublime, a essência do Ensof, do infinito, bendito seja. Então esse foi o Yom de 1 de Adar 1. 1 de Adar Sheini, de Adar 2, ele só fala que em Alev e Avó, a gente fala Zochrein Hashem Elokeinu Bo, com Beit, Gushá, o Fagdeinu Vo. Aqui é com Beit, ou seja, sem o pontinho aqui.